Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Amém? Vou ler aqui o versículo 32. Mateus, capítulo 14, versículo 32. Diz assim, estarei lendo aqui na versão NVI. Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, neste momento, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco neste momento, a partir deste momento, Deus. Que o Senhor, Pai, cresça, que eu diminua, Pai. Que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas, ó Deus, e que elas possam, ó Deus, penetrar em nosso coração. Aleluia, que venha nos corrigir, que venha nos ensinar, meu Pai, em nome de Jesus, e que todo o mal, as muralhas, as barreiras, ó Deus, tudo aquilo que quer nos impedir, Deus, de ouvirmos a Tua voz, de aprendermos mais de Ti, Senhor, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Esta passagem, de Mateus, do versículo 32 aqui do capítulo 14, fala aqui de Jesus, que anda sobre as águas. Jesus aqui, antes disso, estava ali com uma grande quantidade de pessoas, Ele ensinava aquelas pessoas ali, o Sermão do Monte, E aquele pessoal ali, ouviu a palavra de Deus e viveu um grande milagre ali, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E logo em seguida, Jesus pede aos seus discípulos que subam no seu barco e vá para o lado oeste do lago. E ele iria depois, iria adiante, a palavra de Deus diz, E os discípulos, fazem o que Jesus pede. Eles sobem no barco e vão em direção ao lugar que Jesus pede para que eles vão. E a palavra de Deus diz, que os discípulos estavam já a uma distância boa ali da terra. Eles não estavam muito longe da terra, Tem versões da Bíblia que falam que eles estavam a muitos estádios. Eles estavam bem longe da terra, praticamente no meio do caminho. E havia ali uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E os discípulos ali no barco passam por este momento de dificuldade, que é essa tempestade. E ali os discípulos, começam ali a se amedrontar, ficar com medo, porque as ondas estavam, fortes, o mar estava bem agitado, E os discípulos, a palavra de Deus diz, que eles avistam, um homem andando sobre as águas, vindo em direção deles. E ali eles olham e gritam, porque eles acham que aquele homem que está vindo na sua direção é um fantasma. E eles gritam ali de medo, achando que Jesus era um fantasma. Mas Jesus,
chega perto deles ali e se mostra, né? Fala, olha, sou eu, né? Coragem, né? A palavra de Deus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, né? Ele pergunta, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde, venha. Versículo 29, né? Venha. Então Pedro, ele sai do barco e começa a andar em direção a Jesus, por sobre as águas, como Jesus. Mas aqui, no versículo 30, diz assim, ó, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu estava lendo a palavra de Deus, preparando a mensagem da palavra de Deus, né, e me deparei com esta passagem, com esta passagem da palavra de Deus, né, de Jesus andando por cima das águas, ali por sobre as águas, e Pedro também, por um momento ele também anda por sobre as águas, né? Mas o medo não deixa que ele continue, né? E ele começa a afundar. E ali meditando na palavra de Deus, eu fiquei ali pensando, qual o momento certo de Deus agir? Né? Qual que é o momento certo de Deus agir? Né? Quando estamos diante de uma dificuldade, ou até mesmo de um desafio, qual que é a nossa postura? Né? Aqui, nos versículos 22, vamos voltar lá no versículo 22. Diz assim, ó. Estou lendo aqui na versão NVI. Ela fala desta forma, nessa linguagem. Logo em seguida, Jesus insistiu, que foi logo depois, né, que Jesus despede ali o povo, ele pede para que os discípulos peguem o barco, né, e vá em direção ao lugar que ele tinha falado para ir. Então ele diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Nessa versão, que a NVI fala que Jesus insistiu, mas em outras versões, né, aqui vamos ver na corrigida, né? Na corrigida, diz assim, ó, logo em seguida, vamos ver, na corrigida também está da mesma linguagem. Vamos ver aqui na atualizada. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Na tradução brasileira diz assim, ó, em seguida, obrigou os discípulos a embarcar e passar primeiro do que ele para o outro lado. Então, Jesus ali meio que forçou, né, os discípulos a pegarem o barco e irem
para o outro lado do lago. Os discípulos, eles sabiam que uma tempestade estava por vir? Né? Os discípulos sabiam, porque eles eram pescadores. Eles conheciam os sinais do tempo. Eles sabiam quando ia chover, quando não ia, qual era o momento certo de ir pescar e quando não era. Os discípulos sabiam, eles conheciam esses sinais. Mas Jesus insiste, vocês têm que pegar esse barco, vocês têm que ir para o outro lado. Né? Jesus, ele praticamente obriga mesmo os discípulos a irem. Né? Agora aqui no versículo 25, a gente vai analisar também o versículo 25, que diz assim, vamos voltar aqui, vamos ver na corrigida. Na corrigida diz assim, ó, a 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Para os judeus, a noite era dividida em 4 vigílias, né? Na realidade, para os romanos, né? Porque os judeus, os israelitas, eles dividiam a noite em 3, mas os romanos, eles dividiam em 4. A cada 3 horas, né, era uma vigília. E a palavra de Deus diz que na 4ª, Jesus está andando por cima das águas e vai ter ao encontro dos discípulos no meio do lago. Né? Então, basicamente aqui, se a gente for analisar bem a palavra de Deus, a gente não sabe bem o horário em que ele despediu a multidão. Né? E em que horário os discípulos entraram no barco e foram seguir o caminho que eles tinham que seguir, que Jesus pediu para eles seguirem. Mas foi um tempo assim grande que eles estavam ali. Não foi um pouco tempo. Não foi logo em seguida deles entrarem e já vir aquela tempestade. Eles tiveram um tempo considerável ali dentro do barco, no meio do lago, ali no caminho que eles estavam fazendo. Né? Então eles, como eu já falei, eles sabiam, né, por serem ali pessoas pescadores, eles sabiam sinais, eles sabiam em que momento poderia chover ou não. E Jesus insiste, os obriga a pegar o barco e ir para o outro lado. Por que Jesus faz isso com os discípulos? Aí eu fiquei meditando. Por que Jesus faz com que os discípulos peguem esse barco e vá para o outro lado? Jesus, ele queria ensinar os seus discípulos, ele queria passar uma lição para os seus discípulos. Ele queria passar uma lição para os seus discípulos. E qual lição é essa? O que Jesus queria que eles aprendessem? Que não importa em que circunstância você está, não importa a situação que você se encontre, quando nós estamos passando por uma situação, um momento de dificuldade, o nosso pensamento é de que a situação ao nosso redor, ela venha mudar, ela venha cessar, parar. Esse é o nosso pensamento. Mas Jesus, ele mostra para os discípulos que não importa ali o que está acontecendo ao redor deles. A postura deles diante da dificuldade que tem que ser diferente, que tem que mudar.
É a nossa postura diante das dificuldades que precisa mudar. Primeiro, nós temos que mudar o nosso interior. Confiar no Senhor, para que o exterior seja transformado. Jesus, o nosso Deus, Ele não age no desespero. Ele age na calma. Não adianta nos desesperarmos. Não adianta querermos colocar o carro na frente dos bois. Isso não vai adiantar. Porque Jesus, Ele age na calma, é na paciência. Jesus, Ele age desta forma. Em Salmos 40, no versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A situação está difícil. Está desesperadora. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos que ter calma. Nós temos que ter paciência. Não adianta nos desesperarmos porque as coisas não vão mudar. As coisas não mudam quando as pessoas se desesperam. As coisas pioram quando as pessoas ficam desesperadas, num momento difícil. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas que, quando estão passando por um momento de dificuldade, um momento difícil nas suas vidas, essas pessoas, elas só reclamam. Essas pessoas só veem o lado negativo das coisas. Não veem aquilo de bom que o Senhor faz. Elas só veem a situação. Só veem a situação. E aí você conversa com essas pessoas, é até perigoso, porque elas começam a contaminar as pessoas. É tanta negatividade na vida dessas pessoas que elas pode até contagiar as outras. Você pode até sair, como diz a minha sogra, cheio de seta, Porque a pessoa chega para conversar, para animar uma pessoa dessa, e a pessoa está tão no fundo do poço que é perigoso a gente até desanimar também junto com essas pessoas. Porque essas pessoas não veem o lado bom das coisas. Não veem o que Jesus faz por elas. Só veem a dificuldade, só olham para a circunstância. Só olham o exterior, não olham o interior. Só veem com os olhos carnais, não olham com os olhos espirituais. A pessoa está só reclamando, Você vai falar, como está seu dia? Meu dia, não está bom. Você dá um bom dia para a pessoa, a pessoa não dá um bom dia. Ela fala, quem dera fosse bom. Tem pessoas dessa forma. Tem pessoas dessa forma. Agora, tem pessoas que mesmo na dificuldade, mesmo passando um problema muito grande, você vai conversar com a pessoa está cheia de fé, a pessoa está cheia de confiança no Senhor. Você conversa com a pessoa, você sabe que a pessoa está passando por um problema. E às vezes até você mesmo acha que aquele problema é grande demais para aquela pessoa. Mas a pessoa fala, olha, eu estou passando por essa situação, mas em nome de Jesus eu vou passar por essa situação e eu vou vencer. Tem pessoas que é assim.
Tem pessoas que não veem o exterior. Elas olham somente para Jesus e confiam que aquele momento difícil vai passar, que ela vai superar aquele momento e que vai vencer. E é essa a postura que nós temos que ter. Essa tem que ser a nossa postura diante das dificuldades. Não é reclamando que a gente vai passar pelas dificuldades. Se a gente olhar para a palavra de Deus, nós vemos que os israelitas, quando saem ali do Egito, é uma reclamação atrás da outra, é uma murmuração atrás da outra. Nunca eles olham o benefício que Deus fez por eles ali. E olha que Deus se manifesta ali no meio deles. Mas eles não enxergam os benefícios, só enxergam o que eles perderam, ou acham que perderam. E não é dessa forma que nós encaramos a situação. Achando que quando estávamos lá atrás, nós estávamos melhores. Como os israelitas. Quando eu estava no Egito, tinha isso. Quando estava no Egito, tinha aquilo. Nós comíamos, nós bebíamos. Não éramos atacados por povos diferentes. Mas agora aqui no Egito, ou agora aqui no deserto, nós não temos o que comer, não temos água. Se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que há diferentes posturas de pessoas na palavra de Deus. Saul agiu no desespero, com medo, sem buscar a direção do Senhor. Olha só, em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel. Capítulo 13, a partir do versículo 8. Diz assim, Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul está aqui em guerra com os filisteus. Ele está ali na iminência de entrar em batalha com os filisteus, E ali o povo ali se reúne, em Miquimás. Algumas pessoas se reúnem ali, ele está com um número ali de soldados ali com ele. Mas Samuel pede para que ele aguarde 7 dias, até que ele chegue, E ele espera ali até o 7º dia, mas ele viu, que parte do povo começa a dispersar. E ali o medo, o desespero toma conta dele.
Porque ele olha para a circunstância. Ele olha, né, para o que pode acontecer. Provavelmente ele deve ter pensado, se eu perder muitos soldados, como que eu vou enfrentar os filisteus? Como que eu vou entrar nessa batalha sem soldados? Então ele age com medo, no desespero. Ele não busca o Senhor, ele mesmo declara que eu não busquei o Senhor. Então ele não busca o Senhor. Ele não confia no Senhor. E Samuel diz aqui para ele, ó, você agiu como um tolo, sem sabedoria. Age sem sabedoria. Quando nós agimos sem direção, né, sem estar na direção do Senhor, nós só quebramos a cara. Nós só quebramos a cara, tudo vai dar errado quando nós agimos por conta própria. Quando não confiamos no Senhor, quando olhamos a situação e achamos que a situação está difícil demais, os problemas estão difíceis demais, a dificuldade é grande demais, e a gente quer dar o nosso próprio jeito, e não é dessa forma, não é desta forma. Agora, quando nós confiamos no Senhor, não importa a circunstância. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 16, diz assim, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha a diferença de postura entre um e outro. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Ananias e Azarias. Você vê aqui a postura deles. Confiam totalmente no Senhor. Não importa a circunstância está difícil. A sentença é de morte para eles. Mas eles olham para o rei, né, e declaram, né, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, não vamos nos prostrar. Não vamos nos prostrar. Nós não temos que nos prostrar diante das aflições, dos problemas, de nada. Nós temos que nos prostrar diante de Cristo, somente isso. Os problemas, as aflições, as dificuldades, não é para nos fazer nos prostrarmos diante dela. Mas você vê a confiança desses jovens aqui, desses homens. O nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo. Eles estão vendo ali, eles estão passando uma situação muito difícil. Muito difícil. Acredito, né? Que ali dentre, né, aquele povo todo, não tinha só eles três ali, nem Daniel, né?
como judeus. Tinha mais judeus ali. Mas somente esses 3 aqui ficam de pé. Quando vem a ordem, né, para que eles se prostrem e adorem a imagem. Quantos outros se dobraram ali à situação? Olharam aquela situação e ficaram com medo. Olharam a circunstância e ficaram com medo. O medo de entrar numa fornalha, de cair numa fornalha de fogo. Deus, Ele é Deus para livrar de qualquer coisa. Ele é Deus para livrar de qualquer coisa, de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer tipo de situação, por mais difícil que seja, problema financeiro, enfermidade, qualquer coisa. Deus é Deus para nos livrar de tudo isso. O nosso interior, né, que tem que mudar. Quando Jesus leva os discípulos para o meio do lago, e eles passam por aquela situação, é para que eles aprendam. Olha, a circunstância ao seu redor vai estar difícil, mas quando você muda dentro de você mesmo, a sua confiança, a sua fé, você vai enxergar de forma diferente. Quando você confia, quando você esquece dos problemas que estão ao seu redor, eles vão se resolver e você vai ver que não era na sua força. Eu estava no controle de tudo. E quando Jesus Cristo está no controle de tudo, irmãos, a gente pode passar por qualquer tipo de situação. É somente olharmos para Ele. É somente olharmos para o Senhor. Confiarmos no Senhor. É o nosso interior que tem que mudar. A nossa fé que tem que ser acrescentada a cada dia. A nossa confiança que tem que aumentar a cada dia no Senhor. E esses problemas vão ser nada diante de nós. Né? E a palavra de Deus diz que Pedro e João voltam para o barco. Ou seja, ele começa a afundar. Mas Jesus ali pega, segura Pedro e puxa de volta. Pedro não sabia nadar? Pedro era pescador. A palavra de Deus diz que quando Pedro avista Jesus lá na praia, depois que Jesus ressuscita, ele pula no mar e sai nadando. Pedro sabia nadar. Ele sabia nadar. O problema é que ele olhou para a circunstância ao redor dele. Jesus o toma ali e ergue ele de novo. Pedro ele anda. Quando ele vai ter o encontro de Jesus e na volta. Ele anda na volta e entra dentro do barco. E ali todos reconhecem que Ele verdadeiramente é Deus. Todos o adoram ali. Né? E eles aprendem uma grande lição. Né? Eles aprendem essa grande lição, que primeiramente é confiar no Senhor. Primeiramente, eles precisam mudar o seu interior para que o exterior seja transformado. Amém?